Pai do Senhor, povo de Deus, uma vez mais aqui para transmitir-lhes a nossa escola bíblica. Semana passada não pudemos realizar a lição de número 6 e por conta disso nós estamos aqui para deixar a sequência de forma correta dentro do canal, como também aqui na nossa live pelo Facebook, e poder transmitir a você o precioso ensinamento das Sagradas Escrituras no que concerne aquilo que traz para nós a lição de número 6, que é a condição dos gentios sem Deus. Lição esta que era para ter sido na semana passada. O textuário diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens. Efésios 2:11. A verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 14, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Nosso objetivo geral da lição de número 6 é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Os 3 objetivos específicos: o primeiro é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. O segundo é explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E em terceiro, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Nosso comentário, na nossa introdução, o comentarista diz o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essas eram as 5 formas de privação mencionadas pelo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios, mostrando assim a condição que estavam os gentios. Então, logo nós vamos estudar cada um desses aspectos, a fim de que compreendamos como os gentios estavam e que possamos estar inteirados de como estamos e verdadeiramente seremos edificados para a glória de Deus. Ponto 1, chamados em circuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Ponto 1, do primeiro ponto. O conceito de circuncisão. Circuncisão era a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão masculino sexual, ou seja, aquela pele que cobre a glade do pênis masculino e que precisava, na verdade, ser cortada. E isso dava-se o nome de circuncisão. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem
pertencia ao povo da aliança com Deus. Abraão, ele fez a circuncisão nos seus filhos com uma pedra e fora chamado de sanguinário pela sua esposa, porque realmente não foi nada fácil, né? É uma situação bastante complicada, né? Mas o procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido por incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguiu os judeus dos demais povos gentílicos. Então, é o conceito realmente de circuncisão, era exatamente esse, e era esta a forma que era feita. Lógico, tinha tanto uma questão de saúde, como também uma questão de um sinal de aliança de Deus com o seu próprio povo, que diferenciava os demais povos da terra, né? A questão de saúde é porque hoje nós sabemos que é preciso realmente, ou seja, esse corte do prepúcio precisa ser feito porque não acontece uma fimose, e a fimose pode gerar um câncer no órgão sexual masculino. Então, tanto era uma questão de saúde naquele tempo, como também uma questão de aliança com o povo de Deus, certo? Aqueles que não faziam eram chamados de incircuncisos, no caso os gentios. O segundo item do ponto 2, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, conforme Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Não é de hoje, ou seja, naquele período de tempo, infelizmente, a depravação sexual, ela realmente tem causado problemas diversos na vida de muitas pessoas, né? Hoje, a doutrina do prazer, né, o hedonismo, como é conhecido, as pessoas, na verdade, querem viver o prazer de qualquer forma, de qualquer maneira, sem uma moralidade, sem uma decência, sem entender e compreender a verdade e o porquê realmente que o bom Deus, ou seja, permitiu a questão da sexualidade ou do ato sexual propriamente dito, que é feito na vida do casamento, ou seja, reservado para o casamento, reservado para uma vida a dois, onde isso seja prazeroso, tanto para o homem como para a mulher. Mas a depravação também existente naquele período, que hoje nós somos sabedores o quanto isso tem sido alavancado, como também colocado para as pessoas de forma explícita e gerado complicações, porque temos hoje crianças envolvidas nessas questões, onde deveriam ser crianças, onde deveriam ser tratadas como crianças, onde deveria realmente ter uma vivência, aprender a lidar com a vida, aprender a lidar com o seu próprio corpo, a fim de que não viesse, em hipótese alguma, adentrar ou quebrar a sua criancice, a sua adolescência, mas pudesse realmente chegar preparado para este momento na vida 2. Portanto, o significado religioso da circuncisão, ele apontava realmente para a santificação, para que houvesse realmente o entendimento que você estava reservado para a pessoa que seria escolhida para ser a sua amada, o seu amado. E de sorte que era algo tão sério que os judeus, eles não comiam, eles recusavam-se a comer até mesmo com os incircuncisos. Eles não se assentavam em hipótese alguma com aqueles que não detinham a mesma marca dele, a mesma fé que ele,
ele só assentava-se juntamente com aqueles que estavam dentro da sua mesma perspectiva. Então, era o significado religioso da circuncisão, que era realmente, ele apontava realmente para uma vida santa. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, conforme o texto de Efésios 2, versículo 11, a parte B. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, conforme Paulo escreve aos Romanos 2 e 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Então, é importante esta compreensão na presente atualidade, que a circuncisão é a do coração, aquela que é feita no interior, aquela que é feita realmente no âmago da vida cristã, onde passamos a compreender esta realidade, sendo uma nova criatura. E nova criatura está relacionada ao novo nascimento, que é novo pensar, novo agir, novo falar. Portanto, que sejamos circuncisos verdadeiramente em nossos corações e vivenciemos a fé de forma legítima e verdadeira e que possamos testemunhar isso para tantos quantos, porventura, precisem ouvir esta realidade bíblica e cristocêntrica. O quarto item do ponto primeiro, chamados incircuncisão, o tema é a circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, conforme Atos capítulo 15, versículos 1, 2, versículo 5, versículo 6. Nós encontramos realmente a deliberação dos apóstolos na questão do primeiro concílio de Jerusalém, que foi presidido por Tiago. Tiago foi aquele que presidiu o concílio de Jerusalém e trouxe um parecer. E o parecer que foi trazido para a igreja naquele momento foi um parecer que foi dado através do Espírito Santo de Deus e para o próprio presidente. Tanto que ele, quando Lucas nos escreve, ele diz: pareceu bem a nós, né? Ou seja, a nós quem? A igreja, ao presidente do concílio de Jerusalém, ao colégio apostolado que ali estava e ao Espírito Santo, né? Então, é esse o parecer que é trazido no primeiro concílio de Jerusalém. Ou seja, que aos gentios não serias-lhe imputado mais as ordenanças, certo? Que estava relacionado à questão do culto, às cerimônias, às luas novas, aos sábados. Aos gentios não seria imposto esse tipo de coisa, apenas que eles deveriam se resguardar da carne sufocada, da prostituição e dos ídolos, ou seja, da idolatria, da carne sufocada, como também dessa vida promíscua, ou seja, a lei moral valeria também para os judeus. Então, esse foi o concílio, o primeiro concílio de Jerusalém, onde a igreja gentílica, ela agora passa a ser reconhecida como parte integrante da nova família, da família de Deus, que é a igreja, onde ela pudesse estar inserida e vivenciando a fé, tanto quanto os judeus, sem haver a necessidade desta questão de circuncisão, mas que valeria agora a circuncisão do coração, a fim de que todos pudessem estar dentro de práticas que louvasse, glorificasse e engrandecesse o santo nome do Senhor Jesus. Então, passou exatamente a enfatizar esta nova aliança para que servisse a Deus no Espírito
e fosse verdadeiramente confiados não na carne, mas em Deus, confiados em Cristo, confiados na fé, confiados no sacrifício, confiados nesta boa dádiva, nesse dom perfeito que o bom Deus tem nos dado de poder nos achegar até a presença dele. O ponto 2 diz assim: estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Item 1 do ponto 2, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes de serem regenerados em Cristo, eles viviam imersos no paganismo, estavam imersos numa vida sem Cristo, sem Deus, sem esperança, sem uma perspectiva de vida eterna. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo. E por desconhecerem a Cristo, eles estavam indiferentes às promessas acerca de Cristo, acerca da obra de Cristo. Por causa disso, eles estavam realmente dentro de uma perspectiva muito ruim, muito desagradável. E esta é a perspectiva do homem que está sem Deus. Uma vida sem Cristo é exatamente isso. A pessoa não tem fé, a pessoa não tem esperança. A pessoa acaba, na verdade, vivendo uma vida promíscua, uma vida totalmente contraditória, onde não sabe o que é moralidade, não sabe o que é princípios, não compreende a verdade acerca das Escrituras e passa a ter uma vida, tal qual descrita, né, na música popular brasileira, que diz: vida leva eu, ou seja, me leve para onde ela quiser, da forma que ela quiser, porque eu não tenho esperança, a vida aqui é assim mesmo e a gente vai vivendo, e não é isso que Deus reserva para você. A perspectiva de Deus para a vida humana é que ele encontre Cristo, que ele compreenda Cristo, entenda a fé e não viva sem esperança, mas ele tenha esperança. Os gentios naquela época estavam sem perspectiva porque estavam sem Cristo. O paganismo e a religiosidade deles, ou seja, estavam pagãos por quê? Porque não tinham a fé, não compreendiam este sacrifício, não entendiam a vivência com o Cristo e como ele veio e por que ele veio e a forma que ele veio e o entendimento do seu sacrifício de poder nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Então, era uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel, que era uma outra questão que eles estavam, porque no versículo 12, o apóstolo vai salientar a desvantagem dos gentios em não permanecer a comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e não podiam, gozar dos privilégios da aliança de Abraão, porque quem estava dentro do concerto e que era circunciso, estavam dentro do concerto, estavam dentro das promessas e da aliança que Deus fez a Abraão, através da circuncisão. Então, o que acontece é que a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência, conforme Gênesis 17:17. Mas eu glorifico a Deus que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele profetiza acerca do povo gentílico, ou seja, um povo que nunca te conheceu, a chegar-se-á a ti, ou seja, referindo-se ao povo gentil, a nação gentílica que achegaria-se ao Senhor, que entenderia a fé, que compreenderia o sacrifício de Cristo e que se tornaria realmente a igreja, que se tornaria a família de Deus. Portanto, outrora não era assim. A perspectiva é que os gentios estavam afastados da comunidade de Israel. E estar afastado da comunidade de Israel realmente era muito ruim, porque as perspectivas eram deploráveis, eram terríveis para a vida do gentio. Então, nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus.
e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Então, nós, hoje, no presente século, ou seja, nós estamos enquadrados dentro da mesma perspectiva. Naquele tempo, os gentios não tinham esse entendimento. Não havia esse entendimento. Não havia realmente um esclarecimento acerca desse entendimento. Fez-se necessário o Cristo do Senhor levantar a sua igreja, os apóstolos, a fim de que eles pudessem realmente nos trazer uma doutrina, os ensinamentos, para que a gente pudesse compreender a fé que temos hoje. Hoje nós temos a consciência de que somos o verdadeiro Israel porque servimos a Cristo, andamos com Cristo, compreendemos a fé, compreendemos esta verdade e não estamos mais alheios às questões da aliança que o Senhor fez com Abraão, Isaque e Jacó. O terceiro item do ponto 2, alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, conforme Atos capítulo 13, versículo 32 a 37, deixa isso bem esclarecido. Dentre eles, nós vamos destacar o pacto abraâmico, conforme feito lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. O pacto mosaico, conforme descrito em Deuteronômio 28, versículo 1 a 14. E o pacto davídico, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 até versículo 13 até o versículo 16. Então esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados desta promessa, por não ter entendimento, não havia esperança messiânica, porque eles não sabiam, não entendiam, não compreendiam, não lhes fora passado. Portanto, é revelado exatamente nesses 3 pactos a grandeza do amor divino para com o ser humano em si, para com a humanidade em si. De alienados da promessa, o que é que acontece? É que por meio do sangue de Jesus, os gentios agora tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, o sangue de Cristo, ele nos dá exatamente este grande privilégio de poder agora estar vivendo dentro desta promessa, tanto da promessa abraâmica, tanto dentro do concerto davídico, como também do concerto mosaico, visto que os 3 concertos está realmente a aliança gloriosa do eterno para com a vida humana. Então nós desfrutamos também porque recebemos o Cristo através do seu sangue sacrificial na cruz do Calvário. Ele nos dá a liberdade e a graça de viver a fé de forma clara, de forma objetiva, com uma consciência pura, tranquila, voltando-se sempre para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. O terceiro ponto da nossa lição, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que vivia não tendo esperança e sem Deus no mundo. Item 1 do ponto 3, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Nós podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Então os gregos não acreditavam da vida além túmulo, que na verdade é a verdadeira vida, né? E que há muitas pessoas que ainda hoje dizem assim, morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Acabou nada. Nós vamos viver a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida eterna. É a vida reservada para todos nós. Essa vida
terrena, ela está aqui como um grande aprendizado. É um aprendizado para gozarmos da eternidade. Né? Gozarmos da eternidade. Portanto, os gregos e a filosofia grega apontavam exatamente para essa questão, porque descriam da vida além túmulo, né? E que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e de incertezas, né? Eu posso estar agora falando para marinheiros, tive o prazer e tenho a honra de poder dizer que tive um período de tempo na Marinha do Brasil, durante 4 anos, 10 meses e alguns dias, e eu pude, na verdade, desfrutar de muitas coisas que a Marinha do Brasil me trouxe. E uma delas foi aprender sobre coisas importantes, como o navio está no meio do mar, ele precisa ser fundeado. E o que é ser fundeado? Ele precisa ser ancorado. Como no meio do mar não tem um local específico para que ele possa lançar o ferro, que é a âncora, né? Ou seja, que nós denominamos de lançar o ferro, ou seja, descer a âncora, para quê? Para que a âncora agarre-se lá no fundo do mar e ela fique presa e o navio fique ali. Ou seja, a onda vai bater nele, vai jogar ele um pouquinho, mas ele vai ficar ali naquele ponto ali específico. Por quê? Porque a âncora vai dar exatamente para dar a sustentabilidade do navio, a fim de que de repente possa se fazer reparos ou qualquer outra coisa, ou até mesmo para um momento de lazer, da marujada, ou alguma coisa desse sentido. Mas a âncora aqui que o apóstolo Paulo fala para nós, ou seja, que é a esperança da nossa alma, ou seja, que nos dá firmeza, que nos assegura, que nos dá certeza. Ou seja, um homem sem esperança, sem ter a esperança de Deus, a esperança de que ele vai voltar, como o apóstolo Paulo deixa claro, que se esperasse por Cristo tão somente nesta vida, seria o mais miserável de todos os homens. Então, isso aqui é a âncora da alma. Ou seja, nós temos uma âncora, nós temos uma esperança. Ou seja, a esperança do paralítico do tanque de Betesda, que por 38 anos ele se colocava ali, naquele local, porque ele aguardava um revolucionar da glória celestial sobre a sua vida. E o que aconteceu? O que aconteceu é que todos os anos ele estava lá. Ele se colocava ali, apesar de que as pessoas que estavam lá, mancos, ressecados, pessoas com problema numa perna só no ouvido, essas pessoas iam rápido, ou seja, chegavam primeiro do que ele. Mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele tinha uma esperança. Eis aí a grande diferença. As pessoas que não têm esperança acabam, na verdade, se perdendo. A esperança da nossa alma é que Cristo vai voltar. A esperança da nossa vida é porque nós não esperamos por Cristo tão somente aqui. A vida terrena, ela é boa, ela é prazerosa para se viver com Cristo, com fé, dando glórias a Ele, exaltando o seu nome. Nós temos uma esperança maior, que é a esperança eterna, que nós vamos gozar da eternidade com Ele. Entendeu? Então é isso que os gentios não tinham, eles estavam desprovidos de esperança. É como as pessoas que não aceitaram a fé ainda, às vezes não têm esperança. Pensam que a vida acabou aqui e não acaba. Aqui é princípio. A nossa vida não termina, ela dá continuidade no céu, na pátria celestial, na eternidade. Essa eternidade reservada pelo próprio Senhor. E Ele mesmo declara, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar e virei outra vez, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então, há uma esperança e Cristo nos dá uma esperança. A esperança que retornaria para buscar a sua igreja, o seu povo. Então, nós temos uma esperança. A esperança de que Ele vai voltar. Ele mesmo, quando foi assunto aos céus, os anjos o levaram ali e
cobriram com as nuvens, os anjos declararam para os discípulos: varões galileus, porque estáis tão fitos com os olhos aos céus? Esse mesmo Jesus que está sendo assunto aos céus é o mesmo que descerá sobre este monte. Ou seja, há uma esperança, há uma palavra, uma promessa de que ele retornaria. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos uma esperança, coisa que os gentios naquela época não tinham. O item 2 do ponto 3, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significava que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, ou seja, adoradores de vários deuses, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Tratava-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Eles estavam sem Deus no mundo, mas aprove ao Senhor em seus desígnios, ou seja, nos inserir na aliança, nos inserir nesta aliança gloriosa, maravilhosa, na aliança de sermos igreja, de sermos um só povo, de sermos uma só nação, de sermos um povo que adora, que glorifica e que bendiz o seu santo e poderoso nome. Infelizmente, naquela época, estavam os gentios sem Deus no mundo. Mas hoje nós temos a grata alegria de vivermos com Deus e de estarmos nesse mundo com Ele para a glória do seu nome. E podemos enfrentar todas as demandas que porventura nos sobrevier, mas com fé, com esperança, com dignidade, com prazer, glorificando a Ele, exaltando o seu nome e dando, na verdade, a certeza para tantos quantos nos conheçam de que o que vivemos, vivemos para a glória dele, porque o que somos é Ele, o que temos é Ele, o que fazemos é Ele. Então, finalizamos a nossa lição de número 6, dizendo para os amados e queridos irmãos, essa lição tão especial que era a condição dos gentios sem Deus, e que, concluindo, o nosso comentarista nos escreve o seguinte: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos da esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todos sempre. Deus abençoe e que nos ajude e que possamos continuar servindo a Ele e adorando a Ele hoje e sempre. Deus abençoe. Pai do Senhor.